Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 15. Aleluia. Quando acharam, diz amém. Abre a sua Bíblia. Tem uma aqui disponível, minha Bíblia, pode pegar também aqui para você acompanhar. Está aqui na primeira fileira aqui, aleluia. Alguém quer usar a Bíblia de papel? Se levantar a mão, o servo vai te entregar para você. Essa Bíblia foi da minha ordenação. Tem uma assinatura aí, uma frase, aleluia. Aí, ó, isso mesmo. Glória a Deus. Essa Bíblia é especial, aleluia. Amém? Ganhei do meu pastor Francisco Vasco. Aleluia. Coloca por favor também um PowerPoint. Eu amo falar sobre comida, olha. Amém? Porque Jesus é o nosso pão vivo que desceu dos céus. Não é bom? Não é bom comer? Não é verdade? Ter comunhão? Diz assim a palavra de Deus. O que é isso? Pode colocar o versículo agora. Vamos ler. Quando os filhos de Israel viram aquilo, disseram uns aos outros: o que é isto? Pois não sabiam o que era. E disse-lhe Moisés: isso é o pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Aleluia. Sabia que na Bíblia comer está em vários livros. Na verdade, todo livro você vê sobre comida na Bíblia, porque é algo muito espiritual. Aleluia. Comer do Senhor é uma graça que nós temos diariamente. Imagina você acordar numa manhã no deserto. Aí você, bem cedo, você sai na sua tenda na porta. Depois de alguns dias com fome, a barriga vazia, e você olha em volta do arraial, das tendas, parece que flocos de neve no meio do deserto. Aquele tanto de coisinhas brancas, né, brilhantes. E você olha e diz: o que é isso? Nunca vi algo assim. O que o Senhor tem feito? E aí eles pegam aquilo, cheira, prova e vê que tem gosto de mel. Este é a provisão de Deus diariamente para aquele povo. Este é o maná do Senhor para alimentar as nossas vidas. Sabe que algo que Deus tem falado no meu coração? Muitas pessoas têm vivido no modo automático da vida cristã. Tem vivido uma vida religiosa e tem pensado que Deus só age da mesma forma sempre. Colocam Deus dentro de uma caixinha e pensam que Deus vai agir sempre do mesmo jeito, porque tiveram experiências no passado, experiências maravilhosas, e eles pensam que Deus vai agir sempre da mesma forma. Tem pessoas que só pensam que a provisão de Deus só vem por meio do trabalho. É claro que vem, mas eles só veem a provisão de Deus trabalhando. Mas na última análise, isso é justiça própria, porque eu tenho que trabalhar muito para poder então ter uma provisão. Glória a Deus, o Senhor mesmo, Ele dá forças para você trabalhar e adquirir riquezas. Mas isso tem limitado muitos a viver no sobrenatural. Tem limitado você a experimentar algo novo da parte do Senhor. Quer ver um exemplo muito claro? Quando nós fazemos um apelo muitas vezes para orar por cura. E aí tem pessoas que estão na cadeira de rodas. Outras talvez estão com algum tumor no corpo. Outras estão com alguma paralisia, mas eles não vêm num apelo para receber cura. Eles não levantam a mão para poder levantar e andar. Ou talvez está cego, talvez até mesmo de nascença, mas aí ele não crê que Deus pode fazer algo surpreendente e novo, porque não tem visto isso nos últimos dias, nem no nosso meio. E aí ele então se limita a achar que Deus só age com algumas curas, como dor de cabeça, dor na coluna, dor na perna e por aí vai.
Mas eu quero chamar a sua atenção a algo. Deus nesses dias fará coisas tão poderosas e surpreendentes na sua vida, que quando acontecer a sua reação será: gente, o que é isso? Nunca vi algo tão poderoso assim. Será que é Deus? Como que Deus agiu dessa forma? Como que isso aconteceu desse jeito? E você vai ficar tão espantado com o Senhor. Esses dias eu fiquei espantado com Deus, no sentido assim, gente, o que é isso? Não sei o que aconteceu, que eu devia um valor bem alto, mais do que meu salário, estava juntando para isso, e de repente a dívida reduziu muito. Falei, gente, o que é isso? Eu perguntei, é isso mesmo? Eu só devo tanto? Tem certeza? Tem, é isso mesmo. Falei, gente, é que pode? De onde que veio isso? Como que aconteceu isso? E até hoje eu estou meio sem entender, porque as bênçãos de Deus você não precisa de entender, você precisa de receber, amém? Não dá para entender um maná que cai do céu do nada. Nunca aconteceu na vida. Agora caiu maná no chão e pode comer. E sacia a fome daquele povo que estava com fome. Sabe, Deus vai fazer coisas novas e surpreendentes na sua vida. Deus vai fazer algo novo. De repente você vai ficar espantado com as bênçãos dele. Amém? Algo de repente uma mensagem vai chegar até você, um telefonema vai chegar até você, e você vai ficar surpreendido. Gente, como que aconteceu? Aleluia! Então creia, abra o seu coração para coisas novas da parte do Senhor. Deus, Ele ama surpreender você. Deus quer te surpreender. Então para de pensar que as bênçãos de Deus sempre é do mesmo jeito, ou você tem que merecer muito para poder receber. Deus faz algo novo na sua vida. Deus está prestes a fazer algo novo na sua casa. Aleluia! E você vai perguntar: mas Senhor, o que é isso? Como que pôde acontecer? Nunca vi algo assim. Isso é extraordinário, aleluia. Você vai ficar espantado, você vai ficar surpreso, dizendo: Senhor, que milagre extraordinário. Não é? Você quer algo assim? É você receber carro dos outros, não é? Um tempo atrás eu recebi uma carteira de habilitação, e aí eu fiz as aulas todas, fui reprovado na primeira. Aí eu, sem graça, né? Aquele que me abençoou perguntou: e aí, passou na prova? Eu falei: não passei, mas Deus te abençoe, te prospere muito. Agora é comigo. Eu, cheio de orgulho, né? Agora é comigo, vou pagar o meu exame, vou fazer novamente. Não. Vai lá e faz mais 10 aulas. Não precisava de 10, precisava mais de uma. Eu fiz as 10 aulas. Ele pegou o dinheiro e falou: vai, paga mais 10 e faz o exame. Eu falei: já que quer que eu faça 10, não precisava de 10, mas eu vou fazer as 10. Porque a bênção é para isso, então vou usar para isso. Fiz as 10 aulas e passei, aleluia. De repente ele falou: vão ali comigo. Falei: aonde? Vamos lá que você vai ver. Me chamou lá na Moto Roma, na Amazonas, e falou: escolhe uma moto aí. Eu escolhi e tal. Não, vou tirar no meu nome para você. Ele perguntou à moça: se eu dar 3 mil, adianta alguma coisa? Ele deu 3 mil de entrada. Eu falei com ele: então vou pagar os seus 3 mil de entrada e mais a parcela. Ele: não, os 3 mil é de presente. Eu falei: aleluia. Paguei 3 parcelas. Ele me liga: tem uma boa notícia para nós. Eu falei: o que foi dessa vez? Quitei a moto. Eu falei: glória a Deus, então vou pagar para você. Ele falou: não, a moto é sua. Vou te mandar aí R$800 para você transferir para o seu nome, né? Porque ele é sua, tem que ficar no seu nome. Transferiu também para o meu nome a moto. Aleluia. Porque Deus faz algo novo, surpreendente. Tem essa fé para experimentar de Deus uma provisão, uma bênção, uma mudança, um milagre sobrenatural, amém? Mas por que o maná também tem a ver com isso? Primeiro, o maná, ele é a provisão de Deus para a nossa transformação. Vamos ler em Filipenses 2:12, diz assim a palavra, não está aqui no PowerPoint, fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar.
Olha que interessante, quantos foram salvos aqui pela graça, mediante a fé? Nós queremos que uma vez salvo, salvo para sempre, amém? Mas a palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação. Lembra que Jesus, ele é a porta, nós entramos por ele e fomos salvos, aleluia? Ele é a porta das ovelhas. Mas também em João 14:12 diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Uma vez que você passa pela porta, existe um caminho a ser percorrido. Nós chamamos o caminho do vencedor. Então, queridos, a salvação, ela precisa de ser desenvolvida. É muito claro a palavra de Deus: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei é você que desenvolva. Através da graça de Deus, é Deus que opera em você, mas a resposta que você dá ao Senhor faz com que você desenvolva a sua salvação. Como assim? Nós sabemos que a nossa alma, ela ficou doente, e as pessoas hoje estão sofrendo todo tipo de emoções contrárias à palavra, emoções desequilibradas. Tristeza é normal, assim que chorar mesmo, é normal ficar triste mesmo, mas o problema é o desequilíbrio disso. A amargura, o rancor, o ódio, o ressentimento, não é assim? Tudo isso ficou desequilibrado, ficou problemático, a alma do homem ficou doente. A sua mente, uma mente bagunçada, uma mente confusa, né? As suas emoções problemáticas e uma vontade inclinada para as coisas da carne desta terra. E agora, eu nasci de novo, agora eu preciso de crescer em Deus. Eu preciso de ter refeições completas, porque os nutricionistas dizem que você é o que você come. Então, se você come comida do Egito, você é egípcio. Mas se você come comida dos céus, você é celestial, aleluia. Então, quando você come corretamente, você passa a ser conforme Jesus, parecido com Jesus. Então, o maná é a provisão de Deus para a sua transformação. O seu espírito ficou pronto, nasceu de novo. Passa agora a receber Jesus, sentir, perceber, conversar com Deus. O Espírito Santo passou a habitar dentro do seu espírito novo. Mas a sua alma tem que ser transformada todos os dias, amém? Todos os dias a sua alma tem que ser transformada. Então Deus deu uma comida do céu para que o povo seja celestial, uma mudança de vida. Quantos querem essa mudança de vida sempre? Então existem algumas portas que nós alimentamos, são os 5 sentidos. Por exemplo, você alimenta através da visão, através, né, do paladar, através do tato, do olfato. São os 5 sentidos que você recebe um alimento ou espiritual, ou um alimento que vai te fazer carnal. Você que decide o que você tem alimentado. O que você tem alimentado? Qual é a comida que você tem comido todos os dias? Quantos querem desenvolver a salvação? Amém? Avança, por favor. Olha que interessante, a Bíblia começa falando olha no jardim do Éden. Havia ali, os estudiosos diziam que milhares e milhares de frutas diferentes, toda sorte de frutas saborosas o homem poderia comer, mas uma pertencia ao Senhor. Sempre Deus pede algo para si. Sempre Deus, por exemplo, o dízimo, nosso 90% é nosso, mas os 10 ele fala, o 10 você me entrega. Porque isso é um princípio de gratidão, de saber que Ele é Deus. Amém? E o que aconteceu? O homem caiu porque comeu errado. Não foi? Ele poderia comer de várias, mas ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. E aí então ele passou a viver uma vida cheia de morte. Foi expulso do jardim. Perdeu-se a conexão com o Senhor. E agora ele teve que trabalhar muito
do suor do seu rosto para poder ter o seu alimento. E você entende aonde aconteceu a catástrofe. Mas uma vez que você entende que a salvação também vem por comer de Jesus corretamente. A palavra de Deus diz que Ele é o pão da vida, aleluia. E aquele que comer dele permanecerá para sempre. Amém, meus irmãos? Por exemplo, a Páscoa no Egito. A Bíblia fala que eles deveriam matar um cordeiro, chamar a sua família, comer com pães asmos, sandália nos pés, apressadamente, depois colocar o sangue nos umbrais da porta, e aí então eles viveriam, seriam livres da morte, seriam libertos da escravidão do Egito. Bastava somente ter o sangue nas portas? Não, eles tinham que comer do cordeiro. Mas uma vez o Senhor vem com uma comida. Jesus é este o Cordeiro de Deus que nós comemos dele diariamente, aleluia, e temos a vida eterna, glória a Deus. Na Nova Jerusalém também nós vemos que haverá comida. No deserto eles comeram do maná, mas na Nova Jerusalém, que é a eternidade que nós vamos experimentar, diz a Bíblia assim, em Apocalipse 3:20, que Ele vai ceiar conosco e nós vamos ceiar com Ele. Ele também diz assim, olha, capítulo 7, versículo 6, que na Nova Jerusalém nunca mais haverá fome. Nós alimentaremos do Senhor eternamente, aleluia. Então a Bíblia começa falando de comida e termina falando de comida. Mas qual é essa comida hoje? É a comida celestial, é a comida espiritual. A comida de ontem não serve para hoje mais. Você que almoçou ontem, tomou um café da manhã, você não pode acordar hoje ou a segunda-feira e falar assim, não vou ficar sem comer uma semana porque eu já comi domingo. O problema é que muitas pessoas têm comido somente nos domingos. Elas têm comido da palavra somente aqui nos cultos, na hora da pregação, que elas leem a Bíblia, e passam a semana inteira sem alimentar de Jesus. A verdade é que ela está alimentando, só que está alimentando de comida egípcia, de comida carnal. E ele será alguém semelhante a alguém carnal, alguém do mundo. A sua forma de falar não será transformada, a sua mentalidade não será transformada, o seu caráter não será transformado. Por quê? Porque tem falhado em comer de Jesus todos os dias. Está matando o seu espírito de fome. Espiritualmente estão raquíticas, estão defiando espiritualmente, estão fracas espiritualmente. E muitas vezes elas pensam, elas falam, por que eu estou tão fraco? Por que será que eu estou tão desanimado, sem vontade de buscar o Senhor? Por que já tem um mês que eu não venho no culto? É explicado, por quê? Porque tem matado o seu espírito de fome, tem enfraquecido. A Bíblia fala que não entristeçais o Espírito Santo que está em vós, ou não apagueis o Espírito que está em você. A sua saúde espiritual depende de você comer diariamente, amém? As 4 refeições todos os dias. Agora, outro exemplo, imagina eu ficar comendo todos os dias miojo, ou eu inverter as coisas, ficar vivendo de sobremesa, de doces. Tenho certeza que você estará muito doente, cheio de infecções, problemas, fraqueza. Vai precisar de até ser internado no hospital, porque não está comendo direito. Não é tempo de nós apenas ficar beliscando, não é? Da comida celestial. Isso não vai nutrir você. Nós precisamos de todos os dias sentar, abrir a nossa Bíblia e ler do Senhor diariamente. Não pensa que é comum ficar sem ler a Bíblia, sem ouvir uma pregação, sem ouvir um devocional. Não é comum isso. Quantos querem ter vida abundante? Então coma do Senhor todos os dias, amém?
Em todo momento, coma dele. Está com tempo livre na hora do almoço, abre a Bíblia e veja o Instagram e fala: vou ler aqui uns salmos, vou ler aqui um provérbios, a minha sobremesa do dia, aleluia. Na hora de dormir, abre a sua Bíblia de novo e fala: vou ler mais um texto aqui, vou dormir meditando nessa palavra. E aí quando você perceber, o seu coração está aquecido, a sua mente está sóbria, você tem revelação da palavra, você está fluindo no Senhor, e aí os milagres de Deus acontecem, porque não tem como eu ter intimidade com Deus e não ter intimidade com a palavra dele. Se João capítulo 1 diz que ele é o verbo, então é incoerente eu falar que eu amo o Senhor se eu não amo a sua palavra. É incoerente eu falar que sou íntimo com Deus, que conheço a Deus, mas não conheço a Bíblia. Vocês estão compreendendo isso? Então nós precisamos de ser uma igreja que ama a palavra do Senhor, amém? Que medita nela dia e noite. O homem caiu porque comeu incorretamente. Quantas pessoas estão caindo no pecado várias vezes o mesmo pecado porque não tem alimentado a sua alma, não tem preenchido a sua vida, não tem tido vida. Ao contrário disso, estão comendo outras comidas por aí. Como diz aquele povo do deserto, estavam murmurando, sentindo falta dos pepinos, dos alhos porós, dos melões do Egito, e reclamando do pão dos céus diariamente. Grave algo: nada é neutro. Ou está alimentando você, te nutrindo espiritualmente, te aproximando de Deus, fazendo você ficar sensível a Ele, ou está te esfriando, te afastando do Senhor. Músicas não são neutras, relacionamentos não são neutros, reportagens não são neutras, redes sociais não são neutros. O que eu tenho ingerido através dos meus olhos, através dos meus ouvidos, o que eu tenho colocado para dentro da minha alma? Você é o que você come. Se você alimenta da palavra todos os dias, abundantemente, você será alguém ousado, intrépido, cheio de vida. O Senhor vai falar com você, você vai perceber Deus, milagres vão acontecer na sua casa, você vai ser alguém avivado, cheio do Espírito Santo, sempre com a palavra de fé, de bênção para ministrar na vida do seu irmão, amém? Sempre com os olhos nos céus, parecido com Jesus. Mas se você não alimentar do Senhor, será alguém murmurador, que reclama de tudo, alguém desanimado, apenas que fala igual o mundo fala, tem os pensamentos do mundo, parece com o mundo, a visão dele parece com as pessoas lá fora, está longe da palavra. Alimente-se da Bíblia todos os dias para você ter vida. João 6,51 diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus, se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá, por mim terá vida em abundante. Aleluia, vida abundante, alegria plena, satisfação. Se você quer viver uma vida fora de fardos, sem peso, com a sua alma alegre, leve, descansada, medite e declare a palavra todos os dias. Lembre-se que a salvação, ela é um processo e não acontece automaticamente. O bebê que nasce, se ele não alimentar do leite materno, depois a comida, que os nutricionistas receitam, a comida certa para eles, ele vai morrer. Mesmo ter nascido de novo, vai ficar fraco, vai ser internado, vai ser doente, vai voltar a fazer as coisas que o mundo faz. Eu quero parecer mais com Jesus. Eu quero crescer em Deus. E por isso tem muitos crentes que têm 10 anos de salvação, 10 anos de conversão, mas não mudou. É triste alguém 30 anos, mas ainda continua criança na fé. Tempo de conversão não é tempo de maturidade. Tem pessoas que têm 3 anos de conversão, mas ela é sedenta, ela alimenta todos os dias, ela ora diariamente, ela escuta devocional, ela medita na palavra dia e noite, como o Salmos 1 diz. Por isso ele prospera.
Ele é alguém sedento, apaixonado por Jesus. E em 3 anos ele adquire uma maturidade. Ele vai crescendo, conhecendo a Deus, rejeitando as coisas da carne, as coisas do mundo. É transformado. Mas em contrapartida tem um outro, 10, 15 anos, que de vez em quando ele abre a Bíblia e lê. Ou apenas os domingos ele alimenta. Não vai crescer. Vai ser o mesmo infantil na fé. Seja alguém sedento pela palavra, aleluia. Você é o que você come. A provisão de Deus para o nosso sustento. Em Êxodo 16:4 diz: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão. Aleluia. Da onde que veio o alimento? Dos céus. É onde você vive, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não é mais da terra, você é celestial, amém? Quem nasceu de novo é celestial, porque o Espírito celestial está em você. Olha que tremendo, Deus pegou a carne humana e levou para os céus. Há um homem sentado à destra de Deus, com as mãos furadas, mas ele pegou aquilo que era celestial, o Espírito celestial, e colocou dentro de você, aleluia. E diz: alimenta esse Espírito, viva, tenha comunhão com Ele, e você vai ser semelhante a Jesus. Em Êxodo capítulo 16, versículo 12, avança um pouquinho para trás, diz assim: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabeis que eu sou o Senhor vosso Deus. Você deve se fartar de pão, que horas? Pela manhã. Pela manhã vos fartareis de pão. Por que manhã? Manhã fala de prioridade. Não importa se é 6 horas ou se é meio-dia. Tem gente que trabalha à noite, então ele acorda meio-dia. Meio-dia é a sua manhã. Ao acordar, tenha o pão da vida como prioridade. Irmãos, eu coloquei no meu coração muitos anos. Às vezes falha, não vou confessar, às vezes falha. Mas eu não saio de casa sem ter intimidade com Jesus. Eu não saio de casa sem abrir a Bíblia, sem ter pelo menos 1 hora com Ele. Porque eu sinto, quando já saiu de casa sem escovar dente e lavar o rosto? Eu já saí uma vez. Saí para comprar a pasta de dente. Cheguei lá no supermercado, tampei a boca assim, escondi, e para passar no caixa, morrendo de vergonha de alguém sentir um mau hálito da noite toda, não é? É horrível você sair sem escovar o dente e lavar o rosto. Muitas vezes é assim. Nós precisamos de sair com um bom perfume de Cristo. Amém? Não saia de casa sem estar com Ele. Não saia de casa sem ter intimidade. Acorde antes. Tenha intimidade com Jesus. As pessoas falavam dos discípulos assim: eles estavam com Jesus. Porque parecia, tinha um cheiro, tinha a forma de falar, a forma de olhar, o coração era igual ao de Jesus. Os discípulos pareciam, e as pessoas sabiam que os discípulos estavam com Jesus. As pessoas vão ter certeza: ele esteve com Jesus hoje, porque ele está manso e humilde. Ele está alegre, ele está perdoador, ele está compassivo, ele não está de mau humor. Chega de acordar de manhã de mau humor. Não, você vai acordar cheio do Espírito, aleluia, com bom humor, humor de Cristo, amém? Cheio de alegria em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Êxodo capítulo 16, 19 diz: disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Ele, porém, não os deram ouvidos a Moisés. Alguns deixaram o maná para o amanhã seguinte, porém deu bichos e cheirava mal. O pão, como diz a oração de Jesus, é o pão nosso de cada dia, nos dê hoje. Se eu comer hoje e querer levar a comida de hoje para amanhã, vai cheirar mal. Se eu pegar a comida de hoje e querer que ela me sustente amanhã, não vai dar certo mais. Amanhã eu preciso de ouvir de novo, ler de novo, meditar na palavra de novo. Precisamos de ser uma igreja que lê o esboço antes da célula, para de chegar na célula a gente compartilhar, amém? Então pede seu líder, manda o esboço para mim antes. Eu mando na segunda-feira, lê na segunda-feira. A hora de chegar no dia da célula, todos já leram o esboço, já ouviu a palavra de novo, que estará no YouTube amanhã. E aí a célula vai ter que compartilhar da vida de Deus, aleluia. Mas é muito ruim quando você chega na célula e os irmãos não lembram da palavra mais. Que palavra? Não sei,
que falou, o que é, não entendi. É porque nós precisamos de meditar dia e noite, amém, meus irmãos? O maná não pode ser guardado para o dia seguinte. A comida de amanhã, ela pertence a amanhã. De hoje foi para hoje, amanhã é outro dia. Amanhã eu preciso acordar, tomar café da manhã, almoçar, né? Depois tomar um lanche da tarde, dormir com uma janta. E tem gente que depois da janta ainda come algo que chama de ceia. Aí tem gente que tem 5 refeições. Por que espiritualmente eu vou ter uma? Por que espiritualmente eu vou ter nenhuma delas? Quantos amam a palavra de Deus? Ela também cai como orvalho. Vai passando aí, aleluia. Pode ir passando. Ela cai como orvalho. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. Sabia que existe em uma nuvem milhões de litros de água? E se ela despencasse de uma só vez, faria um estrago muito grande, acabaria com cidades inteiras. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele faz derramar a sua sabedoria, a sua graça, o seu amor, a sua virtude, dia após dia, como gotas, como orvalho que rega a terra. Assim é as bênçãos de Deus. A cada vez que você chegue a Ele em oração e na palavra, Ele derrama uma porção de chuva, para que até que uma flor tão sensível não seja danificada com a chuva que Ele libera. Ou seja, todos podem alimentar, todos podem receber das águas como orvalho, o pão como orvalho do céu, todos os dias um pouco. E aí quando ele vai juntando isso, ele vai acumulando no seu espírito, chega um tempo que ele é alguém cheio, transbordante do poder, da unção de Jesus. Deus quer liberar a palavra dele como orvalho. O orvalho refresca a alma. O orvalho traz refrigério, aleluia. O orvalho traz aquilo que estava seco, agora faz ficar úmido. Assim será a sua alma sensível, o coração aquecido. Amém, meus irmãos? Amém. 16:14 também diz que ela era como uma coisa fina. Olha que maravilhoso. Quando nós comemos do Senhor, nós passamos a ficar como Ele, educados, finos, elegantes, cheios do Espírito, aleluia. Qual que são os frutos do Espírito? É amor, é bondade, é benignidade, é mansidão, é domínio próprio, é temperança, é fé, é alegria, é descanso, aleluia. E nós passaremos a ser como Jesus, pessoas finas. Quem conhece o Espírito Santo sabe que Ele é educado, Ele fala baixo, Ele não grita, Ele não arromba portas, Ele não destrói fechaduras, Ele pede permissão, Ele diz que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei comigo e Ele com você, aleluia. Ele é sim, o maná era coisa fina, diz a palavra. Oh, aleluia. Era branco, ou seja, quando você come do pão dos céus, você passa a ficar branco como a neve, porque a pureza dele, a santidade dele fica em você impregnado. Você passa a ser santo como ele é santo. Santidade é uma consequência de alimentação. Não é eu me esforçar para ser santo, não. Eu apenas alimento dele dia após dia. Quando eu perceber, eu estarei amando o que ele ama, odiando o que ele odeia. Minha alma estará embrulhando o estômago para coisas da carne. Aquela música que eu gostava no mundo, não vou gostar mais. Aquelas coisas que eu ouvia, aqueles lugares que eu ia antes, aquelas festas, aquele linguajar, roda dos carnecedores, as piadas, né, de pedreiro na obra, de duplos sentidos, que antes eu fazia parte, agora eu não vou fazer mais parte. A minha palavra será a palavra dele, os meus pensamentos serão os pensamentos dele, porque a pureza, ele é branco como a neve, e eu serei semelhante ao Senhor, transformado, porque essa é a comida dos céus, aleluia. Ela vem como orvalho, ela é branca e te faz branco, ela traz alegria, satisfação. Você crê nisso? Diz aleluia.
e ela é saborosa como bolos de mel. Aleluia. Assim é do Senhor, Ele é doce, é paladável, é degustativo. Você come e quer comer mais, você ora e quer orar mais. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai querer ler, porque o Senhor é bom. E no sentido não é só de bom, mas é de bom, de saboroso também. Aleluia. Ele é bom para a sua alma, Ele é bom para o seu espírito, Ele é bom para o seu coração. Terceiro e por último, o maná é a provisão de Deus para a sua prosperidade. Aleluia. Deuteronômio 8,16 diz que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, afinal te fazer bem. Olha o propósito do Senhor, te fazer bem. Esse é o propósito de Deus. E quer que nós sejamos humildes. Sabe quem que é humilde? É aquele que reconhece, dizendo: Senhor, eu preciso do teu pão, eu preciso de ti. Mas é triste pessoas que não têm mais fome. Como é triste pessoas que não têm sede mais. Acordam pela manhã, não têm mais vontade de buscar a Deus. Passam dias e horas, anos, meses, e não buscam o Senhor. A sua oração é sempre corrida, monótona, religiosa, mas não para ouvi-lo. Oração é eu investir tempo, é eu me debruçar nele, é eu estar com ele. Você tem pressa para acabar, é eu ouvir a voz, é eu falar, mas também eu parar para ouvi-lo, é eu meditar na palavra e continuar meditando, é eu declarar durante o dia. Por isso a prosperidade, ela tem a ver com maná. 17 diz: não digais, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Não diga isso, como diz a palavra. Não é a sua força, do seu poder e do seu braço que adquiriu. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais. Lembre-se uma coisa, o princípio de interpretação. O contexto está falando do maná, e a força é derivada do maná que o povo comeu. Se você come de Jesus todos os dias, você terá força para adquirir riquezas. Se você come do Senhor diariamente, você terá sabedoria para adquirir riquezas. Prosperidade. Quantos pode dizer amém? Salmos 1, versículo 3 diz, 1 ao 3: feliz, bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios. Para de ouvir conselho de quem não teme a Deus. Para de ouvir pessoas que não conhecem Jesus. Ouve pessoas que conhecem Jesus, amém? Ah, mas ele tem 30 anos de casado, mas ele não é crente, então não adianta. Procura alguém que tem 10 anos, mas é crente, o casamento cheio de testemunho para dar. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na palavra, na lei do Senhor. Na sua palavra medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Quem que é o bem sucedido? Aquele que medita na palavra, dia e noite. Não só o dia, mas a noite também. Você quer prosperar? Josué 1,8 diz: não cesse de falar deste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer o que está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quem que é o bem-sucedido? Quem que é o próspero? O que medita na palavra dia e noite. Você quer prosperar? Medita na palavra dia e noite. Aleluia. Amém, queridos? Por último, Êxodo 16:32 fala assim: disse Moisés, essa é a palavra que o Senhor ordenou, dele encherás um gomer e guardará para as vossas gerações, para que veja o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: tomai um vaso, coloca nele, mete nele um gomer cheio de maná, e coloca diante do Senhor para guardar a vossas gerações.
como o Senhor ordenara a Moisés. Assim Arão colocou diante de testemunho para guardar. E comeram os filhos de Israel o maná 40 anos. Quantos dias? A vida inteira, meus irmãos. Alimente da palavra todos os dias da sua vida. 40 anos e comeram do maná. Não é pouco tempo. Até que entraram na terra e habitaram, comeram o maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Olha, queridos, o que é este Gomer? Sabia que a palavra maná no grego é: o que é isso? Deus está fazendo algo na sua vida. Quando você começar a passar a meditar na palavra dele, você será um só com ele todos os dias da sua vida, um só coração, uma só mente, um só pensar, porque ele é a palavra. Se você está cheio da palavra, você estará cheio dele. As bênçãos estão na palavra. Se você está cheio da palavra, você estará cheio de bênçãos. A alegria é a palavra. Se você é cheio da palavra, você é cheio de alegria. Amém? A palavra é lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. Aleluia. A palavra, ela separa a alma e medulas. Ela é como espada. Ela te transforma, ela te vivifica, ela te sustenta, ela te levanta. Aleluia. Ela é ouro, ela é prata, ela é alegria. A palavra é viva, ela é eficaz, mas cortante, ela é poderosa. Ela é tudo na nossa vida. Então alimente-se do maná diariamente. Fica de pé, em nome de Jesus. Deus quer que você junte num vaso. Quantos são vasos aqui? Quantos são vasos aqui? Deus quer que você junte isso, uma porção dentro de você. Para quê? Para as próximas gerações. Elas estão aqui, os kids. Os kids são as próximas gerações. Os seus filhos são as próximas gerações. Quando você ajunta maná dentro de um vaso, você será testemunho para as próximas gerações. Você vai alimentá-los. Eles serão bem-sucedidos. A partir de hoje, não fica jamais sequer um dia sem ler a Bíblia, meus irmãos.